São números não muito bons, né, Fernanda? Porque é sempre muito triste quando a gente ouve falar desse assunto, né? Então, esses dados, eles são de janeiro até agosto, né? Que foi feito o levantamento aí da Secretaria de Segurança Pública, que está lá disponível no site deles também. E foram um total de 371 ocorrências nos 8 primeiros meses deste ano. Isso significa, Fernando, que a gente tem pelo menos um caso por dia de maus tratos animais. Isso que E, chega à delegacia, né? e ainda até o número também pode ser maior, porque a gente fala de ocorrências. E ocorrências pode significar que naquela mesma ocorrência houve casos de vários animais. Então, assim, a gente está falando de total de pelo menos um caso, mas esses números podem ser muito maiores, né? Se em cada ocorrência, por exemplo, você tiver mais de 10 animais atendidos, animais variados, né? Neste ano, a frequência tem sido maior envolvendo cães, né? Os cachorros têm sido mais maltratados nesse período, Fernanda. E se você considerar o mesmo período do ano passado, nós já estamos com um número bem superior, né? E nos primeiros 8 meses de 2024 foram 297, nós já temos 371. Lembrando aí que em 2 meses agora, junho e julho, nós tivemos os maiores registros dos últimos 3 anos, ou seja, o volume de registros de ocorrências de maus tratos animais foi bem superior nesses 2 meses, né? Junho com 60 casos e julho com 58. Nos 3 anos anteriores, nos meses, né, que foram computados, você não teve registros tão elevados. Inclusive, há uma suspeita de que sejam períodos de férias e que as famílias, né, de alguma forma saiam a passeio, né, ou viagem, e aí os animais acabam ficando em Meu condições, né, Deus. de maus tratos, que aí é abandono, sem alimentação, né, sem condições higiênicas, né. E a gente até lembrou, né, que recentemente nós divulgamos, né, casos de abandono lá em São Mateus, né, que foram resgatados 22 cães que estavam vivendo assim um ambiente bem insalubre, debilitado, né, também pela falta de alimentação. E em junho, nós tivemos um outro caso também, uma operação da Polícia Civil, resgatou 41 animais em situação de confinamento num criadouro clandestino. É só para mostrar, Fernando, que às vezes a gente está falando de números, mas por trás dos números tem uma realidade aí, um cenário que mostra que o número é bem, né, bem cruel, assim, essa realidade. O levantamento também aponta quais são os tipos de violência que são mais frequentes, né? E aí nós temos casos de envenenamento, de abandono, né, principalmente no período de férias, falta de alimentação e higiene, confinamento em lugares não favoráveis para a vida, atropelamento, espancamento e agressão, né? E aí nós temos casos de animais espancados com chutes, com pedaços de madeira, com água quente, com facão. Então, assim, são situações bem complicadas, assim. Vale destacar também que este número, e no ano passado houve um total ao longo do ano de 420 ocorrências, né? E já tinha sido cerca de 8% maior do que no ano de 2023, ou seja, a gente tem observado um pequeno crescimento aí no número de ocorrências aí de maus tratos animais. A Outra, posse tem que ser responsável, né? O tutor. exatamente. E, lógico, que tem a ver também com esses criadores clandestinos, mas eu não sei se você viu recentemente um episódio, se eu não me engano, foi de São Paulo para o Nordeste ou de Minas. Foi, né? Um rapaz, ele não conseguiu embarcar com o pet dele, porque a caixinha, né, de embarque, ela estava em desacordo com o padrão. Ele simplesmente abandonou o animal no aeroporto, dentro da caixinha. Ele não tinha condições nem de sair dali, dentro da caixinha. E embarcou, deixou para trás. E aí as câmeras identificaram quem era a pessoa, ele desembarcou no destino dele e foi preso imediatamente. Porque maus tratos animais é crime. Aham. Né? Inclusive tem, pela lei de crimes ambientais, né, tem até punição de multa até detenção, e ela também já houve uma modificação em 2020 na legislação, tornando mais rigorosa, né? Então, assim, as pessoas esquecem que isso pode acontecer. A pessoa pode ser presa, pode pagar multa, né? Porque existem formas. Se você não pode tratar o animal, não pode mantê-lo, então tem que dar uma destinação adequada, né, ao animal. Procurar alguém, né, que tenha uma posse responsável aí. É uma situação muito complicada, Fernanda. Desses casos aqui, só para você ter uma ideia, a maior parte desses casos, das 371 ocorrências, 287 envolveram cães.
que são os animais mais frequentes, mas também tem gatos, né? Como esse caso lá que a polícia fez operações, encontraram vários gatos também em situação de confinamento, de abandono, né? Também com pássaros, né? Isso, a operação de ontem da Polícia Federal, né? Envolvendo animais silvestres, coisas que você não pode imaginar que aquilo vira um pet, né? Então, tem maldade para todo lado, viu, Mária? Exatamente, Fernanda, é uma situação bem difícil, né? Que a gente está vivendo assim em relação aos animais, né? E aí, olha, só para vocês entenderem, é um caso por dia, né? Já é maior que o do ano passado o registro, e é um caso de uma ocorrência, mas na grande maioria das vezes envolve inúmeros animais, né? Em uma única ocorrência, que são os criadores clandestinos. A gente citou, né? No caso dos criadores clandestinos, eram 40 animais, né? A gente teve outra ocorrência também em São Mateus, 22 animais. Então, assim, o número de animais pode ser bem maior. A gente está falando pela quantidade de registros. Mas a gente sabe, e também tem até os casos de subnotificação, né, Fernanda? Que nem chegam a ser denunciados. Então, a tragédia é bem maior, né? É isso aí. Ô, Vilmara, e como é que as pessoas podem procurar, né, e denunciar? Existem delegacias, né, que cuidam da causa do animal. Mas, no último caso, a pessoa pode procurar fazer a denúncia tradicional, quando Na você própria procura a delegacia polícia. da cidade, Ou né? também por telefone, Isso procurar, aí. né, via CIODES, fazer a denúncia, entendeu? E aí a polícia se encarrega lá, né, recebe a sua As guardas informação. municipais, As guardas né, estão aptas a municipais, receber sim. esse tipo de informação. Sim, é só procurar. Quem estiver mais perto, né, faz uma denúncia, às vezes manda uma foto, alguma coisa assim, e a polícia se encarrega normalmente. E a polícia tem feito várias operações para tentar resgatar esses animais em situações muito, muito precárias.